força da natureza e condição para que a vida exista, a água também é uma fonte inesgotável de inspiração. O FASA, Festival de Artes e Saberes das Águas, reúne manifestações artísticas e pensamentos inspirados neste elemento vital. Rios, mares, cachoeiras, lagos e nascentes que moldam a identidade cultural de seus territórios. A série Caminho das Águas integra o FASA Digital, plataforma que traz para o ambiente virtual a essência desse festival. Em cada episódio, você vive histórias e experiências das cidades visitadas pelo FASA, mostrando como a água inspira e molda as tradições culturais, artísticas e comunitárias de cada lugar. Aqui, paisagens aquáticas, identidade local e sustentabilidade se conectam, criando um diálogo vivo e harmonioso entre a natureza e a expressão cultural. Uma cidade que acolhe uma imensa superfície de águas entre montanhas e florestas, conectando comunidades tradicionais e urbanas. Um município que se orgulha de ser o cenário de uma das maiores obras hídricas do Brasil, onde o curso da vida encontra um novo caminho. Essa é São Bernardo do Campo e sua represa Billings. Nascida do Projeto da Serra, idealizado pelo engenheiro Asa White Kenny Billings nos anos de 1920, a represa surgiu como uma solução para a geração de energia elétrica e o avanço da industrialização de São Paulo. Hoje, ela desempenha papéis essenciais: abastecer milhões de pessoas, sustentar ecossistemas e preservar histórias de resistência e conservação. Porém, suas águas também enfrentam desafios urgentes: a pressão de uma metrópole crescente e a necessidade de equilibrar progresso e sustentabilidade. No coração de São Bernardo, conhecemos o coletivo Sankofa, que transforma a água em poesia e ancestralidade. O grupo é conhecido por propagar a cultura afro-brasileira por meio da dança, percussão e teatro, oferecendo um diálogo entre o passado ancestral e o presente urbano. Conversamos com o dramaturgo Carlos Vitor, que é diretor artístico e coreógrafo deste grupo. A missão do coletivo é propagar e disseminar a cultura urbana como forma de enaltecê-la, a fim de trazer um enriquecimento para aqueles que participam junto conosco. E qual é a relação que vocês têm com as águas aqui do território de São Bernardo? A água é essencial para os cultos urbanos. A água é um elemento feminino para nós, da cultura urbana, onde nós adentramos na energia das Iabás. Todas as Iabás têm ligação com a água, então é fundamental para o culto urbano a água. O elemento água é essencial. As Iabás, elas são detentoras deste elemento, né? Então Nanã, ela não vive, né, para ter o barro, ela precisa da água, para que tenha a chuva. As Iabás, elas são detentoras deste elemento. Oxum, da água doce. Aqui no Brasil, muitas pessoas associam a Iemanjá à dona do mar, mas ela também, em África, é dona das águas doces, como todas as Iabás. No território urbano, todos os rios se interligam e todas as Iabás, elas têm esse elemento água. Assim como o coletivo Sankofa encontra na água uma fonte de ancestralidade e resistência, a aldeia Guarani Guarapaju mantém uma relação espiritual com esse elemento vital. Localizada a apenas 400 metros da represa Billings, ela resiste como um bastião de tradição e espiritualidade. É um espaço onde as águas têm alma e os rios carregam histórias transmitidas entre gerações. Aqui, tivemos a oportunidade de entrevistar Yamandu Guarapaju. Yamandu nos falou sobre sua relação com as águas, como que para ele, a água é vida e espírito, ao ponto que ao poluirmos um rio, estamos diretamente ofendendo sua alma. Quando você vê uma cobra d'água, você não pode matar ela, né, porque ela está dentro d'água. Porque se você matar uma cobra d'água, né, debaixo d'água, a nascente seca. A nascente, o rio, qualquer água seca. Né, então você acaba ficando sem água. Como que as crianças
se relacionam com essa água? De que forma vocês têm uma relação também aqui com as represas, além, claro, de vocês terem essa nascente, da onde vem a água de vocês? Como é que é a relação cotidiana de vocês com a água? Sim, a relação, né, das crianças com a água é a diversão. Tomar um banho, beber água, então... Claro que a gente tem a represa também, né, que às vezes a gente vai todo mundo para lá se divertir, né, que é um local mais amplo, né, mais aberto. Mas assim, a relação com as nascentes é respeitosa, né, como da forma que a gente, né, respeita as nascentes, eles também têm esse respeito por nascente. E vocês pescam na represa também? Sim, tem um mês, né, tem um mês certo, né, que a gente, né, que é uma época de pesca, né, então a gente procura pescar bastante na época de pesca. E como é que é normalmente a pesca de vocês na represa? Que tipo de sistema de pesca vocês normalmente usam? Sim, hoje geralmente a gente já compra o anzol, né, uma vara, né, ou a gente corta daqui mesmo, né, para fazer uma vara, né. A gente tem uma linha, né, mas a maioria é acostumado com a tarrafa, com rede, né, não é mais aquela de antigamente, né, só com flecha e uma lança, né, tudo é modernizado hoje, né. Nas margens da represa Billings, a poucos metros da aldeia Guarani Guarapaju, entrevistamos o agente cultural Nardo Negreiros, que promove em São Bernardo do Campo ações que dialogam com as memórias e tradições locais. Nardo também foi o nosso guia do Passeios Faza que realizamos na região, levando jovens e crianças para conhecer e aprender mais sobre essa reserva indígena, sua cultura e relação com as águas. Nesta conversa, Nardo compartilhou suas experiências e conhecimentos, nos contando um pouco sobre esse território, sobre a conexão dos povos indígenas com a água e sobre como essa tradição se entrelaça com a cena cultural de São Bernardo do Campo. A gente está aqui à margem da represa Billings, que é o sistema que abastece as 7 cidades aqui da região onde a gente mora, chamada da região do ABC, e a gente está do lado de uma aldeia indígena, Guarani Mbiá. O nome da aldeia é Guirapaju. E eles têm um contato e uma relação com a água que é muito importante. Eles sempre se instalam, né, eles fixam residência sempre perto de um curso de água, porque é essa água que vai dar tudo o que eles precisam. São vários rios que desagam para cá, tem o Rio Grande, né, principalmente, e o Rio Pequeno, que fica na porção sul do lado de cá. E esses rios é que trazem para cá todas as águas. E aqui a gente está numa área razoavelmente preservada, né, porque aqui, como pode perceber, a gente não consegue encontrar nenhuma residência, nenhuma ocupação por perto. Isso é muito necessário e os indígenas estão saindo, eles estão procurando exatamente esse silêncio e essa calma para se estabelecer, por isso que se estabeleceram aqui, né? E além dessa aldeia que a gente está instalada aqui hoje, nesse momento, a gente também tem mais 3 aldeias aqui na cidade. Olhando aqui para frente, a gente tem uma outra aldeia que chama Quaraí Rechacã, que o caminho que eles fazem para cá justamente com o barco, e também eles estão muito mais próximos da água que a gente, né? Então, para o povo indígena e para esse povo Guarani-Mbiá dessa aldeia, é muito importante essa água porque é onde vai dar subsistência para eles naturalmente. E aqui, o que é mais importante dentro dessa aldeia, aqui eles estão seguros, né? Daqui eles não sairão, então está sendo até ampliada essa daí, né? A etnia que a gente está se referindo aqui é Guarani-Mbiá, que falam o Guarani, o idioma deles é o Guarani, e o que é interessante é que as crianças até os 3, 4 anos só falam o Guarani e só vão aprender depois o português, o nosso português, logo em seguida quando eles vão para a escola. E por que isso? Porque é uma forma de resistência, de manter a tradição. Isso é muito importante, mantendo a tradição através da língua, principalmente, da música e do artesanato das artes em geral, mas principalmente conservando a sua tradição religiosa, a sua tradição espiritual, que é o que mantém eles vivos. Então, essa tradição, esse costume de manter a língua é necessário para que haja essa resistência e que eles se estabeleçam com muita fortaleza, com muita resistência aqui.
Eu vi também que as construções deles, no caminho para cá, eu vi que as construções deles utilizam recursos naturais aqui mesmo dessa região, né? Muito barro, bambu. Você tem alguma coisa que você possa falar sobre como que é a construção das casas dessa comunidade aqui nessa região? É interessante que a gente passou por aqui e eles estão construindo as casas dele de forma muito tradicional. É dessa forma que os primeiros guaranis faziam suas casas aqui nessa região. Então os recursos são daqui mesmo, aquela argila vermelha é tirada das margens dos riozinhos que passam no meio da aldeia, os troncos das árvores também é daqui de dentro dessa região também, assim como a palha que cobre o telhado deles, né? Então eles estão seguindo muito essa tradição deles, né? A gente estava numa roda de conversa agora há pouco, alguns jovens estavam rebocando a casa de reza. Essa técnica é uma técnica muito indígena, uma técnica muito primitiva que é usada até hoje. É mais uma forma de resistência e mais uma marca de resistência do povo indígena aqui dessa região. E é usado o argila misturado com palha, né? A palha que encontra aqui na região também. Então é muito fácil encontrar esse material e a gente pode dizer que é uma técnica extremamente sustentável, né? Porque você não vai usar nenhum material de fora, você vai usar só a matéria-prima daqui de dentro mesmo. Isso traz um alívio muito grande, né? Traz um alívio para a gente, porque ele está usando o material que ele encontrou dentro do lugar, ele vai morar nesse lugar também, ele vai conseguir ter mais respeito por esse lugar também. Você, por acaso, conhece alguma história, alguma lenda, alguma coisa relacionada a essa tradição que fale das águas? Tem uma que o Tiamoi, o pajé, falou que é bem importante, que é quando você suja a água, quando você pisa a água com seu pé sujo, você está sujando toda uma tradição, você está sujando toda a alma do rio vai se voltar contra você. O pajé falou isso num contexto muito interessante, que ele estava falando das enchentes, né? Por que que as águas invadem as casas das pessoas? Por quê? Porque a gente foi lá e sujou essa água, a gente sujou o curso de água por onde passa o espírito, né? Então a água volta em forma de revolta, ela está mostrando para o cidadão, mostrando para a pessoa de que ela não quer aquela sujeira dentro dela. Então dessa forma fica muito bem contextualizada. A gente que é branco, que é juruá, consegue entender muito bem o porquê que a água volta para a nossa casa, né? E os velhos, os tiramões, os pajés sabem disso, né? Que se a gente sujar, essa água volta para a gente, volta com muito mais violência, volta no sentido de cobrar da gente, da nossa alma, o que a gente fez com ela. Também na aldeia Guarani Guarapaju, conhecemos Yatecaraité, uma guardiã das tradições de sua aldeia, que nos apresentou uma canção ancestral que celebra o respeito e a harmonia entre a humanidade e a natureza, revelando a profunda conexão de seu povo com os elementos essenciais que sustentam a vida. Aí quando essa canção fala assim, chove, vem, enche a água, aí vai circulando onde tem agora que a gente vê isso aqui, ó, Momburi vai longe, longe, vai longe. A chuva vem e leva, vai onde não tem, que possa estar vendo o finalzinho, aí canta. Ó, Momburi, aí vai longe, ó, Momburi quer dizer, ó, vai longe. Yande minha quaraú maramanja. Aí fala assim, nós também, a gente fica feliz conforme a água também. Quando vem um pôr do sol, a gente fica feliz também. A gente quer ver o sol nascer. É a mesma coisa que a água também. Eles querem a água bem limpa. Vai aonde? Dando a felizada de todas as crianças, né? Eu até que o Momburu, 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 Momburu. Nhande minha quaraú maramon jaro arami murai o okaru iama. A Alma das Águas também é fonte de inspiração na obra de um dos mais importantes filhos de São Bernardo do Campo, Itacir Bocato Júnior.
Nascido em 1960, Boccato é um dos maiores trombonistas do Brasil, tendo tocado ao lado de ícones como Elis Regina, Rita Lee, Ney Matogrosso e Seu Jorge, e participado de festivais renomados como Montreux, Moscou e Suíça. Em composições como Santuários das Baleias, ele traduz o majestoso encontro entre a música e os mistérios e belezas da natureza de forma poderosa e fluida. Quando vocês me chamaram, eu pensei em 2 músicas que eu fiz numa série e modifiquei elas. Seria o Santuário das Baleias, aquele som das baleias, aquele momento especial delas e a comunicação dela entre oceanos de um lado para o outro, e o Suplício da Baleia, que era aquela fase que estavam matando baleia pra caramba, que diminuiu muito. E a água, né? A água entra nisso como uma inspiração muito grande. Eu, por exemplo, sou uma pessoa bem solar, então eu preciso da água. A água me dá equilíbrio, a água me dá... né? Então, em pensar que nós somos brasileiros, né? É um continente de água, né? Mas o que é bonito é a água. Quanto ela é assim na vida da gente, é uma coisa que inspira, que traz... Consigo começar a lembrar o Hermeto Pascoal tocando flautinha na água, abaixando. Então a água está sempre nas minhas composições, sempre nos meus momentos, porque eu acho que a água é a vida, é a coisa mais importante para nós. Neste episódio, vimos como São Bernardo do Campo e sua represa Billings unem histórias de luta, ancestralidade e criação artística. Suas águas transcendem a funcionalidade dessa majestosa obra de engenharia hidráulica, inspirando e conectando aqueles que se permitem ouvir seus encantos e sentir sua alma. Assim, encerramos mais um episódio de Caminho das Águas. Para saber mais sobre os conteúdos digitais do FASA e acompanhar estas e outras iniciativas do festival, inscreva-se em nosso canal e visite nossas redes sociais através do site fasa.arte.br. FASA, onde cultura e pensamentos fluem, conectando você com esse elemento vital que nos inspira e nos faz viver.